Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos iniciando aqui mais um Café com Bolos no fim de tarde dessa sexta-feira para a gente poder analisar os fatos da semana. Estou falando aqui diretamente de Brasília, onde tivemos aqui atividades no dia. Vai ter um evento agora do Diretório Nacional do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade. E vamos comentar aqui hoje os fatos dessa semana, da equipe de transição do governo Bolsonaro. 3 fatos, tanto no Congresso Nacional, como também nessa equipe de transição, na formação de governo, que é importante a gente analisar pela gravidade do que significa, né? Por trazer riscos, tanto num dos casos às liberdades democráticas, ao processo de educação pública no Brasil e à autonomia do professor e ainda aos direitos dos trabalhadores. Vamos lá, começando pela tentativa estimulada por deputados da base do Bolsonaro, a turma do PSL, que é a tentativa de votar uma alteração na lei antiterrorismo no Congresso Nacional. Tentaram fazer isso no Senado, retomaram esse debate durante esses dias também na Câmara. Enfim, qual é o objetivo? E é importante que a gente entenda essa história. A lei antiterrorismo, ela foi aprovada ainda em 2015, durante o governo da Dilma. Já naquele momento nós fomos contra, porque não há precedentes em nenhum país do mundo que tenha se aprovado uma lei contra o terrorismo sem ter ameaça terrorista ou sem ter qualquer tipo de precedente histórico de ataque terrorista. Essa lei foi uma imposição do Comitê Olímpico Internacional para as Olimpíadas no Brasil, e ela deixa brechas, porque a questão não é combater o terrorismo todos defendem. A questão é a definição de terrorismo fica ampla o suficiente para querer atacar movimentos sociais, para querer atacar aqueles que lutam por direitos, e é isso que está se fazendo agora de uma maneira aberta. Naquele momento se aprovou, pela pressão dos movimentos, um adendo na lei de que ela não se aplicava aos movimentos, de maneira explícita, de maneira clara, e agora querem não só aplicá-la aos movimentos, aplicá-la particularmente ao MTST e ao MST, as ações de ocupação de propriedades abandonadas, taxá-las como terroristas, e ainda o senador Magno Malta, o famigerado senador Magno Malta, propôs um adendo à lei que ela se aplica a qualquer tentativa de coação a um governo. Veja, coação a um governo, isso pode se aplicar a qualquer manifestação social. Se um grupo de pessoas, se um grupo de jovens vai à porta de uma prefeitura contra o aumento da passagem de ônibus, isso pode ser coação a um governo. Se um grupo de moradores vai na porta da subprefeitura para tapar um buraco na rua, isso pode ser tido como coação ao governo. E qualificar os movimentos sociais e as pessoas que se manifestam, que lutam, como terrorismo. Isso é uma evidente violação da Constituição Federal, do direito de livre manifestação, do direito de organização, e é ignorar o papel que os movimentos sociais historicamente tiveram no nosso país, nas conquistas democráticas, nas conquistas de direitos sociais. Os movimentos sociais estiveram sempre na linha de frente. É uma tentativa de demonizar, de desmoralizar, de criminalizar os movimentos, colocando o carimbo de terrorista nos movimentos sociais. É isso que está em jogo nesse momento, violando princípios básicos da Constituição, e é isso que precisa ser barrado. No Senado Federal foi pedida uma audiência pública pelo senador Lindbergh, que impediu a votação na Comissão de Constituição e Justiça, mas essa é uma pauta que tem sido defendida, aliás, abertamente pelo Bolsonaro, presidente eleito. Já depois de eleito, defendeu a aplicação de lei antiterrorista para o MST, para o MTST, porque sabe do potencial de mobilização desses movimentos, da luta que esses movimentos realizam historicamente, e que não vão se curvar, né? E vão seguir lutando por direitos sociais, por liberdades democráticas. É isso que está em jogo, e essa luta, é importante que todos entendam, não é apenas de quem está nesses movimentos. É uma luta de todos aqueles que querem manter as conquistas democráticas da Constituição de 88, a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa são fundamentais, e por isso é preciso rechaçar essa lei antiterrorista. Na verdade, é uma lei anti-movimentos sociais, anti-manifestações,
né, antidemocrática que quer ser aplicada pela turma do Bolsonaro e por seu pessoal no Congresso Nacional. Sigamos. Essa é uma das pautas apenas que ataca as liberdades democráticas no Brasil. Tem uma outra pauta que ficou conhecida e que essa semana deu um rebuliço danado no parlamento, ficou conhecida como Projeto Escola Sem Partido. E é importante que a gente fale um pouco aqui sobre o tal do Projeto Escola Sem Partido. Que, aliás, vamos começar, né, dando o nome certo às coisas. Esse projeto não defende, porque nós não somos defensores de uma escola partidarizada. Esse projeto defende uma escola com censura, uma escola com mordaça, uma escola sem democracia, uma escola que viola a autonomia pedagógica do professor, uma escola que quer criar patrulhamento e criar uma verdadeira guerra de fiscalização entre professores e alunos. É isso que está em jogo nesse projeto, o projeto Escola com Censura, o projeto Escola Sem Democracia. Veja, nós temos visto precedentes preocupantes no nosso país. Precedentes de, por exemplo, ter professores que, dando aulas de história sobre nazismo, houve um caso na região metropolitana de São Paulo de uma professora que chegaram até a abrir uma sindicância. Ela estava dando uma aula sobre nazismo e foi questionada por alunos por não falar do outro lado, do lado das câmeras de gás, do lado do Holocausto, do lado dos campos de concentração. É incrível, né? História, né? Contar a história, né, significa também falar das atrocidades históricas, né? Significa também permitir que aqueles que estão aprendendo a história vejam os momentos dramáticos que a humanidade já passou, até como uma vacina para que isso não se repita, né? As pessoas quererem algum tipo de distância, neutralidade em relação a fatos como o nazismo, em relação a fatos como o assassinato em massa de pessoas. Isso não se chama neutralidade, se chama desumanidade, né? E nós estamos vendo isso se propagar numa velocidade incrível, né? Alunos, de algum modo, estimulados por conteúdos que vão sendo postados na internet por grupos de extrema-direita, atacando os professores, atacando a forma de ensino dos professores, desrespeitando o trabalho dos professores. Isso é muito grave. É importante dizer que uma lei como essa não há precedente em qualquer parte. A autonomia pedagógica dos professores em todas as partes, né? Em todas as partes do mundo, né? Você não vai construir ou melhorar a excelência do ensino no nosso país, que de fato é defasado, que de fato precisa de maior qualificação, inclusive com valorização dos professores, com plano de carreira. Eu, como professor, posso dizer isso pelo que vivi na pele anos dando aula, sem plano de carreira, com salário baixíssimo, com um trabalho de formação prévia precário que é dado nas condições do Estado. Então, vejam bem, o projeto que tentam aplicar em nome de uma despartidarização do ensino, na verdade é um projeto de censura nas escolas, né? E é um projeto que visa criar uma oposição e uma tensão permanente entre professor e aluno, tratar o professor como se fosse um vilão, né? O professor como alguém que tem que ser vigiado, fiscalizado. Esse é o tipo de projeto que estão tentando impor, e não vamos permitir isso. É importante que esse debate seja feito com um conjunto da sociedade para barrar esse projeto da escola sem democracia, da escola com censura que tentam aprovar através do parlamento. Nisso é importante lembrar uma coisa. Dia 28 agora vai haver no Supremo Tribunal Federal um julgamento importantíssimo em relação a esse projeto. Um projeto como esse foi aprovado no estado de Alagoas pela Assembleia Legislativa e declarado, através de uma ação judicial, inconstitucional pelo ministro Barroso, em decisão monocrática no Supremo, e agora ele vai a voto no Pleno. E se for declarado inconstitucional ou em contradição com cláusulas pétreas da Constituição, isso impede a aprovação de qualquer lei no assunto. Então é muito importante acompanhar esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Muito bem,
ainda sobre os fatos da semana. Primeiro aqui dar um abraço a quem está nos acompanhando: Edna Oliveira, Vanderlene, Matilde dos Santos, Sandra Silva, Silene Góes, Hermes Moulin, toda a turma aí que está nos acompanhando nos comentários e assistindo ao vivo o nosso Café com Bolos. Vamos lá, seguir agora com o tema do fim do Ministério do Trabalho pela equipe do Jair Bolsonaro. Veja, essa coisa dos ministérios, aliás, está uma pataquada danada. Terminam com o ministério, disseram que o Ministério do Meio Ambiente iria ser incorporado pela Agricultura, voltaram atrás na sequência. O Ministério do Desenvolvimento e da Indústria, querendo incorporá-lo a um super ministério da economia que envolveria também a fazenda e o planejamento, querer incorporar a CGU, a Controladoria Geral da União, órgão de fiscalização, ao Ministério da Justiça, dado ao juiz Sérgio Moro, depois recuaram. Ou seja, demonstra também a completa falta de projeto e desconhecimento dessa equipe do Jair Bolsonaro em relação às políticas públicas e à gestão pública no Brasil. Agora, o fim do Ministério do Trabalho, confirmado por essa equipe, é um fato grave, não é qualquer coisa. Veja, o Ministério do Trabalho cedia todas as estruturas de fiscalização das condições de trabalho no Brasil, de trabalho infantil, de trabalho escravo. As equipes de fiscalização são funcionários diretos do Ministério do Trabalho, né? Isso só para ficar neste ponto. Agora, como é que nós vamos fazer? Qual é a clareza que nós vamos ter da continuidade dessas equipes com o fim do Ministério, né? Não tem, acabam com o Ministério e ponto, não se dá nenhuma explicação para a sociedade. Veja, isso pode significar um salvo-conduto para todo tipo de violação dos direitos dos trabalhadores, inclusive as mais graves, como trabalho escravo e trabalho infantil, né? É isso que está em jogo. A história acaba com o Ministério aí, isso é gasto para a máquina pública. Isso é uma estupidez, né? Isso é uma completa estupidez, né? Essa ideia de considerar o aparato público como um inimigo da sociedade, um inimigo da população. Nós precisamos no Brasil de mais serviços públicos, não de menos. Ou alguém acha que está sobrando hospitais? Ou alguém acha que está sobrando fiscalização de trabalho inadequado? Ou alguém acha que está sobrando creches? Isso são serviços públicos que precisam ser melhorados, precisam ser fortalecidos e ampliados. Essa história de demonizar o serviço público é de um completo abandono àqueles que mais precisam do Estado. É de uma perversidade. É isso que está em jogo nesse momento, e é por isso que é preciso se opor veementemente ao fim do Ministério do Trabalho e essa onda de fim de ministérios, né? Juntar o Ministério dos Direitos Humanos com todas as pastas fundamentais ao Ministério das Políticas Sociais, né, do Desenvolvimento Social, e botá-lo no nome do Ministério da Família e dá-lo para o Magno Malta, que é algo que se cogita também, né, e vai se colocando como se isso fosse um bem para a máquina pública, como se estivesse combatendo corrupção. Nada mais falso, gente. Nada mais falso, são medidas demagógicas e que vão piorar o funcionamento dos serviços públicos no nosso país. Serviços públicos têm um monte de problema, um monte, né? Muitas vezes mal geridos, uma burocracia excessiva, né? Uma falta de recursos, né? Um monte de problema para os serviços públicos no Brasil. Mas não se vai resolver isso acabando com o Ministério. Não vai se resolver isso desmontando as políticas que já existem. Desmontar a fiscalização do trabalho escravo, desmontar a fiscalização de trabalho infantil, porque é isso que está em jogo. Veja, as estruturas são do Ministério. Acabou com o Ministério, elas vão ser mantidas? Onde? Como? Com que prioridade? Essas questões precisam ser respondidas à sociedade brasileira. E um último ponto aqui no nosso Café com Bolos, nós não podemos deixar de mencionar um fato revelador dessa semana, que foi o encontro do Temer com Bolsonaro, né? Mais do que um encontro de transição entre um presidente eleito e um presidente atual, ainda que esse presidente atual não tenha sido eleito, seja ilegítimo. No caso Michel Temer, ele é normal, faz parte de um processo republicano de transição. Agora foi um encontro extremamente afetuoso, do qual o Bolsonaro saiu dizendo que vai manter muitas políticas e equipes
do governo Temer, convidando gente do governo Temer do primeiro escalão para continuar no governo. Foi convidado, ao que consta, o presidente do Banco Central, o Ilan Goldfein, que veio do Itaú, que é banqueiro, para permanecer no Banco Central, e outros da equipe do Michel Temer, e uma manutenção da política, inclusive querendo combinar com Temer uma aprovação da reforma da Previdência já esse ano, na transição. Então, aquilo que nós falávamos durante a campanha eleitoral, que nós falamos desde o primeiro debate, quem assistiu os debates vai se lembrar, que ali tinham 50 tons de Temer, mais uma vez se confirma. Bolsonaro era um dos tons de Temer, não apenas por ter aprovado como parlamentar a emenda constitucional 95, que congelou investimentos por 20 anos, a reforma trabalhista que retirou direitos, mas também porque defende todas essas políticas e pretende mantê-las agora no seu governo. Então, Temer, com seus 97% de rejeição, vejam, é o modelo dessas políticas que devem continuar durante o governo Bolsonaro. Isso é preocupante, isso é grave. E olha, eu vi aqui agora um comentário dizendo, mas o Bolsonaro ele vai afirmando e desmentindo na live, tentando desmoralizar a oposição. Se o trabalho de comunicação aqui for bem feito, quem vai se desmoralizar é ele. Porque ninguém está inventando nada, foi ele quem disse, foram declarações dele a respeito da equipe do Temer, do Ministério do Trabalho. Então, se ele dá uma declaração de um lado e depois solta uma declaração contrária de outro lado, isso só mostra o despreparo, só mostra a incoerência e só mostra a falta de condições dessa equipe para fazer um governo à altura do que precisa o povo brasileiro. Bom, gente, esses foram alguns dos principais fatos da semana. Não posso também aqui encerrar o nosso Café com Bolo sem mencionar uma onda que começa a se formar de reintegrações de posse em territórios quilombolas. Foram 2 nos últimos dias, o que é muito grave. E vem nesse sentido do ataque comandado pela bancada ruralista, que vai ter muita força no governo Bolsonaro, a chamada Dama do Veneno, Musa do Veneno, que foi quem mais defendeu os agrotóxicos no Congresso Nacional. Uma deputada se tornou ministra da Agricultura, foi nomeada, e foi dito inclusive que ela teria a prerrogativa de escolher, opinar sobre quem será o ministro do Meio Ambiente. Então vejam, um cenário como esse, se ataca territórios indígenas, quilombolas, se atacam sem terras, é muito grave. A escalada de violência, de retirada de direitos, de ataque que possam ter a esse respeito. Muito bem, gente, quero também saudar aqui todos os nossos queridos eleitores do Bolsonaro que ficam comentando aqui na nossa página. Muito obrigado pela audiência, mais uma vez, que vocês sempre nos dão. Aqueles que sempre que tratam aqui respeitosamente, que vêm para a polêmica respeitosa, são muito bem-vindos. Os outros que ficam gritando, atacando, que insistem muito, gostam de destilar o seu ódio, fiquem aí nos comentários, não tem problema nenhum. Nós vamos seguir, os cães ladram, a caravana passa. E nós vamos seguir lutando pela democracia, lutando por direitos, lutando por liberdades, sem nos intimidar. Questionando aquelas medidas que são contra o povo, que atacam os direitos sociais e que ameaçam as liberdades democráticas. Muito bem, gente, uma boa tarde, bom fim de semana a todos e todas. Vamos seguir. Se vocês gostaram do nosso Café com Bolos, desses temas importantes da semana, de lei antiterrorismo e a necessidade de defender os movimentos sociais, de enfrentar esse projeto do Escola Sem Democracia, do Escola com Censura, da importância que é a defesa da continuidade do Ministério do Trabalho, de tudo isso, da luta pelas liberdades democráticas, compartilhe esse vídeo, leve adiante. São mais de 2.600 pessoas agora assistindo ao vivo. Compartilhem o nosso Café com Bolos de hoje, passe adiante. Vamos nessa, seguimos firmes, seguimos na luta, vamos nessa. Bom fim de semana a todos. Grande abraço.